Olá a todos, novamente, voltei aqui com esse vídeo, agora corrigindo algumas atividades lá do nosso livro de lógica, aquele capítulo de geometria que eu havia pedido para vocês já fazerem algumas partes para mim. Então, vamos começar lá no primeiro exercício. Nesse primeiro exercício aqui, ele quer saber qual que é o valor de x. Eu vou dar uma ampliada aqui, que fica mais fácil de mostrar para vocês, só que eu vou precisar de mais espaço para algumas continhas. Então, o que, que eu tenho? Essa figura é composta lá por três triângulos, e uma das principais características que a gente tem de um triângulo é que a soma dos ângulos internos dele sempre vai dar 180 graus. Não importa que triângulo que seja esse, sempre vai dar 180. Então, vou separar aqui em três triângulos. Esse é o triângulo 1, esse é o triângulo 2, esse é o triângulo 3. A soma dos ângulos no 1 tem que dar 180, no 2 tem que dar 180 e no 3 também. Só que o que, que a gente tem? Eu não sei quem que é esse ângulo aqui, também não sei quem que é esse ângulo aqui, não sei quem é esse, não sei quem é esse. Na verdade, a gente não sabe nenhum, né? Mas nos outros, pelo menos, a gente tem uma relação. O que, que a gente pode fazer, então? Criar uma outra incógnita. Nesse caso aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de y. E acaba que, como esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse triângulo aqui, a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, eles são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui também vai medir y. A mesma coisa nesse aqui, ó. Se ele tem uma medida z, esse ângulo aqui também tem uma medida z. Então, analisando aqui os três triângulos, a gente vai ter o seguinte. Eu vou colocar aqui mais embaixo, como eu disse para vocês, eu vou precisar de um espacinho a mais. Então, o que, que a gente tem? No triângulo 1, eu sei que 6x, que são as três medidas que estão lá, 6x mais 2x mais y é igual a 180 graus. Deixa eu só dar uma mudadinha aqui na espessura da caneta, que eu estou sentindo que ela está muito forte. Vamos aqui agora para o segundo triângulo. Aí, agora ficou melhor. O segundo triângulo é aquele onde aparece tanto o y quanto o z ao mesmo tempo. Então fica 5x mais y mais z, que é igual a 180. E no terceiro e último triângulo, os valores que a gente tem é 4x mais 3x mais z, que é igual a 180. Essas três equações aqui juntas, com essas três incógnitas, adivinha, vai formar para mim um sistema. Então, a gente vai ter que resolver esse sisteminha. De cá para cá, ó, já vou fazer as somas que é possível eu fazer. Então, 6x mais 2x é 8x, 8x mais y, então, é igual a 180. No de baixo, não tem como eu fazer conta nenhuma, então, só vou repetir. E, por último, 7x mais z é igual a 180. Então, esse é o sistema que eu vou ter que resolver aqui com vocês agora. Para resolver ele, eu vou fazer usando o método da substituição. Nessa primeira equação, eu vou isolar o y. E nessa aqui, nessa última, que eu vou chamar de 2, eu vou isolar o z. Por que eu vou fazer isso? Naquela primeira, ó, na 1, se eu isolar o y, vai ficar 180 menos 8x. E naquela segunda, se eu isolar o z, vai ficar 180 menos 7x. Se eu coloquei o y e o z em função aqui, dependendo do valor de x, eu posso vir então nessa aqui, ó, que eu vou chamar de 3, e substituir o y e o z. Por isso que chama método da substituição. Então, vou repetir ela, só que no lugar do y eu vou pôr 180 menos 8x, então 180 menos 8x, e no lugar do z eu vou colocar 180 menos 7x, então 180 menos 7x. Tudo isso é igual a 180. Vou chegar um pouquinho mais para cá, de novo, só para eu ter espaço.
é igual a 180. Então, vamos resolver. Ó. 5x menos 8x dá menos 3x. Menos 3x menos 7x, menos 10x. 180 mais 180 é 360, e isso é igual a 180. Vou passar esse 360 subtraindo. Então, menos 10x é igual a 180 menos 360, que já dá menos 180. Multiplicando toda essa equação aqui por menos 1, 10x. Então, desse lado vai ficar 10x, que é igual a 180. Passando esse 10 dividindo, 180 dividido por 10, 18. Esse é o valor, então, de x que ele quer no exercício. Então, voltando aqui para o exercício, a gente tem que marcar, então, a letra C. Esse é o resultado. Vamos para o exercício 2. Na figura a seguir, o segmento AB do triângulo equilátero ABC é paralelo ao lado DG do quadrado DEFG. Qual que é o valor do ângulo X? Então, eu vou ampliar aqui que eu vou trabalhar então em cima da figura que a gente tem. Ele falou então que esse lado aqui, esse lado AB, é paralelo a esse lado aqui, DG. Então, se a gente analisar bem, vou usar até a reguinha aqui para não ficar tão torto. Se a gente analisar bem, se eu prolongar esse lado AB, vou até colocar aqui certinho. Ó. Se eu prolongar esse lado AB, essa reta aqui vai ser paralela a essa que está bem aqui, ó, em DG. Gente, na figura aqui bateu certinho, mas eu quero relembrar vocês uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que nunca a gente pode confiar na figura, né? Aqui eu só estou garantindo que eles são paralelos porque o exercício me falou isso. Se o exercício não tivesse falado, eu não garantiria, tá bom? E eu vou prolongar também essa outra reta aqui, essa que está cortando. Porque aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Quando então eu pego aqui duas retas paralelas e ela está cortada por um aqui no meio, que a gente chama de transversal, vocês lembram que tem aqueles casos de retas paralelas cortadas por transversais com os ângulos que existem nela, né? Principalmente esse aqui agora, porque é o que eu quero saber qual que é esse valor de x. Então, o que eu vou fazer? Ele falou lá no início, no enunciado, e está até aqui, ó, que o triângulo ABC é equilátero. Gente, todo triângulo equilátero, qualquer um dos ângulos dentro dele mede 60 graus. Isso é uma regra, na verdade, tem como ser mostrado, é provado, mas a ideia é porque todos os lados são iguais, então todos os ângulos são iguais também. Essa é a definição de um triângulo equilátero, todos os lados e ângulos iguais. Então, nesse caso, esse ângulo que mede 60. Se esse ângulo mede 60, olha o que acontece. O ângulo que é correspondente dele, que é esse aqui, também mede 60. E se a gente analisar, 60 e x são suplementares. O que isso quer dizer? X mais 60 tem que dar 180 graus, eles completam meia volta. Então, passando esse 60 subtraindo, o meu x tem que ser 180 menos 60, 120 graus. Então, o valor do meu ângulo nesse exercício 2 é 120 graus. Letra E. Estão entendendo? Lembra que se vocês não entenderem qualquer coisinha, me procura lá no meu Instagram, que eu ajudo vocês, tá? Vamos aqui para o exercício 3. No desenho a seguir, AE é igual a BE, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a CE, que é igual a esse lado aqui, que é igual a CD, ou seja, é igual a esse lado de cá. Além disso, alfa e beta são medidas de ângulos, então tem o alfa aqui e o beta aqui, ângulos que eu não sei o valor. Ele quer saber qual que é a razão, então, alfa sobre beta. Para isso, então, eu vou ter que encontrar quem que é alfa e quem que é o beta.
Para isso, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou usar uma outra definição que eu tenho para triângulos isósceles. O que eu tenho nessa definição? Quando eu tenho um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, deixa eu tentar fazer um aqui rapidinho, sem que fique tão feio. Essa é a ideia, ó. Dois lados iguais e um diferente. O que acontece com os ângulos? Esses ângulos que estão aqui nos lados, encostando no lado diferente, eles são iguais. E aquele lá de cima é o único diferente. Então tem essa característica também. Por que eu vou precisar disso? Porque olha aqui, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Eu vou até colocar com umas cores diferentes para ficar mais destacado. Então, esse ângulo de vermelho é igual a esse ângulo de vermelho aqui. Eu posso garantir isso por causa dessa definição de triângulos isósceles, que os ângulos da base são iguais. O que eu tenho também? Olha no triângulo, nesse triângulo BCE. Esses ângulos aqui, ó, esse ângulo que eu coloquei de azul é igual a esse ângulo aqui. E coincidentemente, esse aqui é o beta. Então eu já sei que esse ângulo aqui mede beta também. A mesma coisa com o outro. Agora eu vou usar o verde. Se aqui é alfa e ele está na base desse triângulo isósceles, então aqui também mede alfa. O que isso vai ajudar a gente? Ó, se a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180, e esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x, por exemplo, o vermelho, deixa eu colocar como vermelho de novo. Se o vermelho mede x, eu sei então que x mais 20 tem que dar 180. Então, 2x é igual a 180 menos 20. Fui um pouquinho mais direto aqui, tá bom? 2x, então, tem que ser igual a 160. Meu x, então, 80. Pronto, já resolvi uma parte da minha questão, que é descobrir esses valores aqui desses ângulos, que eu acabei de descobrir desses vermelhinhos, que é 80. Esse também mede 80. Aí, vamos lá. Esse ângulo aqui, ele é suplementar desse aqui, desse 80. Ou seja, os dois juntos dá 180 graus. Se já tem 80 aqui, falta então 100 graus para cá. Então, esse ângulo aqui mede 100. E aí, nesse eu vou um pouco mais rápido para descobrir o valor de beta. Olha o que acontece. Esse ângulo aqui é 100. 100 para 180 está faltando 80. E esse 80 é o que vai ter que ser dividido para os dois. Ou seja, esse aqui vai medir 40 e esse aqui também vai medir 40. Então, eu já sei que beta vale 40 graus. Falta descobrir, então, o meu ângulo alfa. Para fazer o ângulo alfa, eu vou só dar uma apagadinha aqui para não ficar tão poluído novamente. Vou colocar de novo, agora, tá bom? Então, esse ângulo aqui é 100, esse aqui é 80. O que a gente tem? Esse ângulo, ele é suplementar do 100, então a gente já pode afirmar que ele é 80, mas a gente também poderia ver isso aqui, ó, ele é oposto pelo vértice do 80, então ele também mede 80. Se ele mede 80, a mesma coisa. Falta 100 graus, vou colocar como verdinho. Faltam 100 graus, então, dentro desse triângulo, que eu vou ter que dividir para os dois alfas. Então, esse aqui mede 50 e esse aqui também mede 50. Ou seja, já descobri que a alfa mede 50 graus. Como o exercício quer a razão de alfa para beta, então ele quer a razão de 50 para 40. Simplifica esses zeros aqui, ó. Fica, então, 5 quartos, que é a letra C. Gente, nesse aqui a gente só usou, então, os ângulos internos de um triângulo e essa definição do triângulo isósceles, de que os ângulos da base têm que ser iguais. Eles têm que ser iguais. E para o último exercício, ele fala assim: na figura seguinte, a reta PQ toca N, o círculo que passa por LMN. Gente, na verdade, eu vou cortar aqui, porque para resolver esse exercício, a gente precisa ter um conhecimento sobre arcos de circunferência. E eu estava consultando aqui, esse conteúdo vocês ainda não pegaram, ele é um conteúdo do 8º ano,
e vocês ainda vão ver com a Marcela em geometria. Então, o que eu vou fazer? Esse exercício 4 aqui, não precisa se preocupar com ele, a gente resolve ele depois, tudo bem? Porque aí depois sim eu vou ter o embasamento do conteúdo para a gente conseguir fazer ele. Porque a gente vai precisar de uns conteúdos sobre arcos de circunferência e sem ele não tem como resolver, tudo bem? Então, vou terminar o vídeo por aqui, volto depois em um outro vídeo corrigindo mais coisas com vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.